Para os nossos exportadores gaúchos, o governo do estado está anunciando hoje mais um reforço para ajudar as empresas que são atingidas pelo aumento de 50% nas tarifas dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. A gente vai liberar quase 400 milhões de reais em créditos de ICMS para as empresas que vendem para o mercado americano e que dependem bastante dessas exportações. Para explicar um pouco melhor, de um jeito mais simples, imagina uma fábrica de calçados que exporta para os Estados Unidos. Quando ela compra o couro, as solas, a cola ou as máquinas para produzir, o ICMS que ela pagou nessas compras vira um crédito. É como se fosse um saldo que ela pode usar para depois abater dos impostos que ela tem que pagar. Só que quando ela vende para o exterior, ela não paga ICMS. Então, esse saldo vai acumulando e fica parado. O que a gente está liberando agora é a possibilidade dessa empresa transferir esse crédito para outro negócio que tenha imposto para pagar. A empresa que recebe o crédito paga por ele e aí a nossa fábrica de calçados, lá do exemplo que eu acabei de dar, transforma aquele saldo parado em dinheiro vivo, no caixa, para poder ter fôlego e seguir produzindo, garantindo os empregos, que é o nosso foco. Vão ser quase 200 empresas que poderão se beneficiar com essa operação, porque são aquelas empresas que têm a maior parte, ou uma parte substancial do seu faturamento ligado a exportações para os Estados Unidos. Então é um programa focado nessas empresas que serão mais atingidas por essa medida do governo americano. Essa ação se soma a uma linha especial que a gente já anunciou de crédito de 100 milhões de reais pelo BRDE, que foi anunciada em julho, com juros subsidiado pelo Estado e prazo de até 60 meses para pagar. E a gente vai seguir fazendo tudo, absolutamente tudo que tiver ao nosso alcance para apoiar os exportadores gaúchos nesse momento desafiador e principalmente garantir a manutenção das atividades econômicas e dos empregos aqui no Rio Grande do Sul. Por mais que a equipe do governo tenha feito todo um esforço ali com arte para explicar e o governador tenha sido didático, mesmo assim é difícil entender um pouco, essa operação toda de crédito que vira isso, que vai para cá, mas enfim, em resumo, a medida ela é boa ou não, professor? Ela é semelhante, não é? Devolução de crédito tributário, não é? Semelhante à nacional, que é positiva, evidentemente, auxilia as empresas e também tem um impacto fiscal restrito, porque é uma devolução do crédito tributário, não é? E também o crédito subsidiado, que é a mesma coisa que vai acontecer no plano federal também, não é? Então, um crédito em que parte dos juros vai ser pago pelo governo estadual. Isso sim tem um impacto fiscal um pouco maior, que é ruim, não é, nesse aspecto, mas ao mesmo tempo eu entendo o necessário. Então, sim, positivo, não é? A mesma coisa. E Milton, e aí, a tua análise? Eu acredito muito mais nesses valores a serem liberados pelo BRDE do que o outro do BNDES. Porque assim, algo que nós não falamos ainda, nos critérios para liberar o valor do BNDES. Eu já volto aqui no... Sim, os critérios, vamos lá. Mas assim, há uma exigência de manutenção ou ampliação dos empregos. Isso, que é para quem for acessar esses valores. Ora, se a gente tem a pretensão de oferecer um financiamento a juro subsidiado que vai trazer a pessoa jurídica, as empresas, a um estado de não prejuízo ou de diminuir muito o prejuízo, ela não tem por que demitir. Então, a exigência parte de um pressuposto de que a empresa vai usar aquilo, ou usar de uma forma, fazendo mau uso da crise para demitir. Diz, olha, eu vou te emprestar porque tu está tendo um prejuízo, mas tu não pode demitir. Você vai demitir se tiver que demitir. E se tiver que demitir para a sua sobrevivência, como é que nós vamos exigir que não demita? Então, é um negócio fora da realidade, E depois a MP diz que ou tem que ter esse compromisso de manutenção ou de ampliação dos empregos. Olha só a ausência de contato com a realidade disso. O governo acha que mesmo a empresa tendo todo esse prejuízo, com esses 30 bilhões em que os bancos, inclusive, são responsáveis lá pela análise de crédito, pelo risco, vão emprestar, a empresa vai conseguir pegar isso e vai conseguir ainda ampliar os empregos. É completamente fora da realidade. E aí, lá pelas tantas, então, a MP diz, bom, e se isso não for possível, então haverá outros tipos de exigências
a serem pensadas, né, digo eu, pelo ministro está fazendo, pelo governo, né, porque ficou pendente. Né? A medida provisória abre essa janela para que, se concluírem que não é possível manter os empregos, então que sejam exigidas outras coisas que nós não sabemos quais serão. Né? Esse ponto é interessante, Milton. Deixa eu só pegar o contraponto com o Robert, depois eu volto ali para o Eduardo Leite. Isso de exigir a manutenção dos empregos, está correto, professor? Veja, aí a gente tem que aprender com o histórico que a gente teve no recente. Né? O que acontece? A partir de 2011, foram feitas várias políticas de redução de tributos na folha de pagamento para os 17 setores, aqueles que foi ampliando, que foi postergado. Isso se tornou um volume muito expressivo, isso é despesa não é, para o governo, é gasto tributário que se chama, ele deixa de arrecadar ou então desembolsa, e não houve contrapartida. Né, o que foi um erro. Né? Não havia contrapartida alguma e as empresas não ampliaram a produção, não investiram e embolsaram o recurso. Tá? Então, isso foi um erro que aconteceu no passado recente. Então, tem que ter contrapartida. Né? A empresa está recebendo dinheiro do Tesouro, ela está sendo financiada pelo Estado. Isso é importante. Porque grande parte do setor empresarial é contra a atuação do Estado, mas, na verdade, utiliza tanto crédito subsidiado, quanto também créditos tributários. Então, a atuação do Estado na economia é relevante. E isso é importante que o empresariado passe a defender, porque eles se beneficiam. Né? E eles têm que ter um retorno para a sociedade, que é o quê? É emprego, é geração de renda e a produção. Eles estão recebendo recurso público, eles têm que devolver algo para a sociedade. É emprego. Então, sim, tem que ter. É uma réplica disso, Milton? Sim, eu creio que é necessário, porque assim, esse dinheiro não está sendo dado, está sendo emprestado. A empresa vai devolver. Subsídio, não, mas é que do jeito que o professor coloca, parece que o dinheiro está sendo dado. E que aí tem que ter uma contrapartida para receber esse dinheiro público. O dinheiro é emprestado, é um financiamento, a empresa vai ter que devolver esse dinheiro. Então é muito diferente, professor, de uma situação em que eu resolvo diminuir a pressão tributária sobre um determinado setor, em que eu exijo uma contrapartida de aumento de emprego, etc. Isso o Fundopem também faz. Isso não é estranho para uma situação normal de temperatura e pressão, que é o caso do Fundopem, quando o Fundopem exige, então, para que eu tenha um benefício fiscal de ICMS, eu tenho que me comprometer a aumentar o número de empregos, etc. Então, são situações de exigências em condições normais. Aqui nós estamos tratando, assim como aconteceu na enchente, nós estamos tratando de empresas que estão, algumas delas, desesperadas para não quebrar. Por isso que vão ter que emprestar o dinheiro. Por que nós vamos ter que emprestar o dinheiro? Porque as empresas estão visualizando, já desde agora, né? Mas um prejuízo muito grande. Então, esse dinheiro não é dado. Tá, deixa eu replicar, professor. Rapidinho. Isso. Os juros vai ser pago parcialmente pelo Tesouro. É um crédito subsidiado. Ou seja, o Tesouro vai desembolsar recursos. Tudo bem, então que as opiniões opostas, cada um com seus argumentos. Milton, em uma frase aí o anúncio do governador Eduardo Leite. Eu acho que vem muito bem esse anúncio do governador, né? São 2 pontos. Um é um funding do BRDE, mas que, acredito eu, que não vai ter esse tipo de exigência aqui, que me parece disparatada, tá certo? Para uma situação de crise, né, de uma empresa que está precisando urgentemente desses recursos para se reorganizar, né? E nós temos a exigência que o dinheiro só vai poder ver o dinheiro se mantiver ou aumentar o número de empregos. Então, me parece completamente fora da realidade. Eu acredito que, no nosso caso, do Rio Grande do Sul, não vai ter isso. A outra questão que o governador coloca, ela vem em muito boa hora, mas ela, na verdade, ela decorre de uma ilegalidade. Porque esse ICMS, esse saldo credor do ICMS da exportação, segundo a Constituição e a própria lei federal do ICMS, o governo não pode impedir ela de fazer essa transferência que o governador está prometendo agora. Mas todos os estados fazem isso. Todos os estados terminam exigindo que se passe por um processo de autorização da utilização disso, né? E aí, evidentemente, como os estados estão sempre à míngua de recursos, os estados vão liberando a conta-gotas isso. Então, é muito bem-vindo, sim, é muito bem-vindo, mas vamos
apenas colocar o senso de realidade nisso. Né? Isso já deveria ser assim. Né? Mas é claro que, volto a dizer, acho muito bem-vindo isso.